Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 3, da segunda parte. O capítulo anterior fala do processo da autoobsessão, né? Então, ele coloca alguns pontos, e esse capítulo 3, ela vai falar do valor da prece. Então vamos iniciar aqui. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 4, item 46. Cumpre-nos conscientizar o paciente sob os cuidados da equipe de desobsessão da importância da prece no seu tratamento. Não raro, as pessoas interessadas, diretamente ligadas ao obsediado e até ele mesmo, acreditam que as preces devem ser feitas no centro espírita, pelo seu presidente, pelos médiuns, pelos integrantes dos trabalhos, enfim, por todos, menos por eles próprios. Lê do engano, né? Mas vamos continuar. Muitos se julgam incapazes de orar ou acham que as suas preces não têm eficácia que almejam. Aí vamos fazer um pequeno parênteses, né? É muito comum as pessoas hoje, quando sabem que a gente vai ao centro espírita, nos pedirem prece por elas, ou por algum parente, ou por algum doente, né? E elas não têm, é claro que a gente leva essas preces, né? Não podemos nos negar a fazer isso, mas elas não sabem que elas mesmas podem fazer isso. O Espiritismo nos ensina que não deve haver intermediários, como outras religiões pregam, entre a prece e Deus, Jesus e os mentores, né? Cada um por si pode fazer a prece. Alguns outros também pensam que não são dignos de fazer a prece. Também outro engano. Por mais que tenhamos feito coisas erradas, chega no momento que nós precisamos mudar, a prece pode estar presente por qualquer pessoa, por pior que ela seja. Porque esse é o início do caminho da retomada para os caminhos mais corretos. Então, em vez da gente acender uma vela por fulano, mandar rezar por ciclano, nós mesmos podemos fazer isso. Bom, mas vou continuar aqui, vou ler de novo esse trechinho aqui. Muitos se julgam incapazes de orar ou acham que as suas preces não têm a eficácia que almejam, entregando esta responsabilidade àqueles que, no seu entender, estão mais bem qualificados. Não existe isso, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, todos nós temos as mesmas oportunidades. Jesus mesmo falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Claro que somos deuses num patamar menor, né? Porque senão concorreríamos com Deus, mas somos co-criadores também, né? Temos que lembrar disso. Mas, continuando, essas pessoas não têm o hábito da oração, não acostumaram a elevar o pensamento a Deus e acham difícil concentrar-se, ainda que por breves minutos, para suplicar ou agradecer as bênçãos do Pai do céu. Ou foram habituadas às preces decoradas, né?
Vou fazer a novena, a centena e não sei quantas vezes aí. Não adianta nada disso. A prece tem que vir do coração, que consiste num simples balbuciar de palavras que não brotam do coração. Falam, suplicam maquinalmente e têm longe o pensamento, quando não clamam favores absurdos que atendem apenas às coisas materiais ou a interesses que nem sempre representam o melhor, né? Então, as preces, elas devem ser dirigidas a Deus ou a Jesus, né? E tem que vir do coração. E nunca ficar pedindo coisas impossíveis, né? Mesmo porque nós não sabemos se aquela coisa que estamos pedindo será boa para nós num futuro próximo. Então, nós temos que pedir equilíbrio, saúde, né? Temos que pedir paciência, principalmente, né? Porque os dias de hoje são muito conturbados. Mas vamos continuar aqui. Outros acomodaram-se pelos costumes tradicionais de encomendar orações a terceiros, consoante suas práticas religiosas. Isso ainda é comum, viu? O Espiritismo, como verdadeira escola de fé, veio ensinar tudo isto ao ser humano. Veio para relembrar as lições primeiras que o homem ouviu, aquelas mais simples e puras, até as mais altas noções que envolvem os problemas do ser, que falam da sua anterioridade ao berço e de sua continuidade como imortal que é. A doutrina espírita apresenta-se assim à humanidade como o curso mais completo de conhecimentos que se tem notícia, onde nos matriculamos nas primeiras letras e gradativamente nos encaminhamos à Universidade do Espírito. Um curso que não tem fim, um curso para todo sempre, que prossegue com o ser na eternidade que lhe é inerente, por representar a evolução. Então é uma coisa que a gente sempre fala, mas as pessoas parece que não se sensibilizam. O estudo. Temos que estudar para evoluir sempre. Porque a nossa vida, como está colocado aqui, mesmo que a gente desencarne, ela vai continuar. E vai chegar lá, nós vamos ter que estudar ainda mais. E vamos perceber isso. Só que, quando nós estudamos aqui no planeta Terra, né, isso vai ficar marcado muito mais fortemente no nosso perispírito. Mas continuando, aprender a orar, noções de como conversar com um amigo divino, lição de como se entregar a ele pela prece, nascida do sentimento mais puro. Isto também é tarefa que nos cabe desincumbir junto a esses irmãos carentes de entendimento. Falar da importância e do valor da oração. Levar as pessoas a entender que elas têm a capacidade e possuem recursos interiores que, se acionados, lhes possibilitarão a sintonia com o mais alto. Aqueles, pois, que estiverem em condições de compreender isso, que tais explicações sejam dadas, para que desenvolvam, pelo próprio esforço, as suas potencialidades. Não lhes neguemos, porém, a nossa cooperação, visto que seria faltar com a caridade consoante ao que nos aconselha o apóstolo Tiago. Oreis uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Orar em benefício dos nossos irmãos que passam por provações e que nos solicitam preces
É um dever de solidariedade e amor. Assim também nós podemos exemplificar quando fazemos o Evangelho no lar, ou quando fazemos a prece na casa do Frei Fabiano, fazemos vibrações pelo mundo, por aqueles necessitados, né? Então, a prece é sempre um benefício para aqueles que estão em provações. Orientemos as pessoas que nos solicitarem prece para que, no mesmo dia e horário da reunião, em seus lares, façam a leituras de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. E, em seguida, que orem também, explicando-lhes que esse proceder lhes proporcionará a sintonia com os benfeitores espirituais, colocando-os em posição de receptividade. Este procedimento, a par de incentivá-los a orarem com regularidade, leva-os a assumirem gradativamente a parte que lhes compete no tratamento e tem produzido excelentes resultados, conforme depoimento espontâneo dos próprios interessados. Então, vejam, a prece deve ser um hábito. No início, a gente tem que fazer meio que maquinalmente, até que a gente possa entrar num estado em que a gente consiga fazê-la de uma forma com que os nossos sentimentos estejam presentes, né? Então, a prece tem que ser cultivada por todas as pessoas e nós temos que orientar a todos, principalmente aqueles que estão num processo obsessivo. Por quê? A prece vai gradativamente afastar os obsessores. Ou, se eu não tenho nenhum obsessor no momento, coisa que é muito difícil no nosso caso, né? Nós podemos estar sempre ao lado de bons espíritos que, ouvindo as nossas preces, estarão sempre junto de nós, né? Então, é uma situação em que nós devemos fazer sempre a prece. Iniciar um trabalho, faz a prece. Terminou o trabalho, faz a prece. Eu já tenho falado sobre isso, mas muitas pessoas podem estar ouvindo o que eu estou falando aqui pela primeira vez, então eu vou repetir, peço desculpas àqueles que já ouviram. Mas quando lá na Casa Fabiano a gente atende um espírito muito difícil, aqueles que querem nos provocar, não querem entender a situação deles, querem fazer confusão, né? E vocês sabem que isso não é permitido, o médium tem que controlar isso, mas aqueles espíritos mais rebeldes, quando a gente faz a prece para eles, um Pai Nosso sentido, de coração a coração, eles automaticamente se calam em respeito à prece. Então, todos os espíritos, mesmo aqueles difíceis, percebem que a prece os atinge de uma maneira decisiva. Pode ser até que ele não queira ficar para fazer o tratamento lá no centro, mas aquilo vai refletir no seu perispírito. Portanto, isto é uma forma de nós identificarmos que a prece realmente produz efeitos, né? Então, outro dia eu estava lendo aí um podcast do... Eu não me lembro agora o nome dele. Do De Luca. E ele estava falando que ele, durante o sono, ele estava escrevendo um livro e ele foi levado a um local onde o Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe recebiam as preces. E ele falou que era um local enorme, cheio de equipamentos eletrônicos, e nesses equipamentos eles recebiam as preces. Eram anotadas, verificadas
e depois eram passadas para os espíritos superiores para ver o que é que poderia ser feito por aqueles encarnados ou desencarnados que receberam aquelas preces. Então, vocês podem procurar aí na internet o De Luca, né, sobre preces, que provavelmente vocês vão encontrar isso que eu estou falando. Então, vejam como é eficiente a prece. Bom, assim nós terminamos o capítulo 3. Espero que tenha sido de bom proveito para todos vocês e obrigado mais uma vez.